sessão de hoje vai ser dedicada, como está descrito, ao empreendedorismo e desenvolvimento económico e social. É uma área onde, como foi dito na sessão de abertura, as autarquias têm vindo a ser chamadas cada vez mais a ter uma intervenção e onde também as universidades, de diferentes formas, seja através do ensino e investigação nestes domínios, seja também em atividades que têm a ver com a promoção do empreendedorismo, as universidades, dizia eu, têm vindo a ter um papel bastante ativo. Nós hoje, nesta sessão, vamos, tal como nas restantes sessões paralelas deste fórum, ter 3 intervenientes distintos, nos seus perfis, nos seus percursos, nas suas experiências, e o objetivo desta sessão é precisamente trazer para a discussão estas diferentes perspectivas e aprendermos com estas perspectivas cruzadas. Temos connosco o Bruno Mota, que foi mestrando aqui do ISCTE e que nos vai apresentar os resultados da sua dissertação de mestrado. O Bruno atualmente trabalha na reitoria da Universidade de Lisboa, enquanto gestor de projetos, e também, embora não seja nessa condição que esteja connosco hoje, também é autarca, na medida em que integra o executivo da Junta de Freguesia de Malhada Sorda, no Concelho de Almeida. Depois temos também connosco Armindo Jacinto, Presidente da Câmara de Idenha Nova, que também tem um passado, não vou resumir todo o seu currículo, mas queria só realçar o passado também ligado à região de turismo da Zona Centro, que, entre outras atividades que desenvolveu ao longo da vida, lhe permitiu ter um contacto vasto sobre aquilo que são iniciativas de promoção de desenvolvimento local e com dinâmicas de empreendedorismo em diferentes partes do país, para além daquilo que é o concelho o município que atualmente dirige. E, finalmente, o Pedro Sebastião, meu colega aqui no ISCTE, é professor do Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação e está aqui, em larga medida, pelo seu papel na área do empreendedorismo. O Pedro Sebastião é presidente do Audax, que é o Centro de Inovação e Empreendedorismo do ISCTE. Hoje, por acaso, na intervenção do início, houve uma crítica à expressão transferência do conhecimento. O Audax dedica-se à transferência do conhecimento, se calhar devíamos usar cada vez mais a ideia de partilha de conhecimento, mas em qualquer caso um papel crucial aqui na dinamização de novas iniciativas empresariais a partir da universidade. O Pedro tem estado muito envolvido em vários projetos de criação de startups e de spin-offs. É também um dos parceiros do projeto que o ISCTE está neste momento a lançar em Sintra, que também tem esta forte componente de ligação ao território e de promoção do desenvolvimento local, colocando a universidade como parceiro desse desenvolvimento. Nós vamos então prosseguir a nossa sessão. Vou pedir em primeiro lugar ao Bruno para fazer a sua apresentação de 25 minutos, depois irei pedir quer ao Pedro, quer ao Armindo para fazerem as suas intervenções em cerca de 20 minutos. Desde já quero agradecer muito a vossa presença na sessão de hoje, agradecer a disponibilidade para virem partilhar connosco as vossas ideias e desejar um bom debate. Bruno, por favor, eu chamarei a atenção quando faltarem 5 minutos, está bem? Para tentarmos ainda ter tempo para... Ok, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito e também a presença de todos. Portanto,
a minha dissertação, que foi desenvolvida em 2019, que teve como período de recolha de dados entre 2017 e 2019, abordava a temática dos territórios de baixa densidade, qual foram selecionados 4 estudos de caso. De uma forma geral, a minha apresentação pretende demonstrar a principal problemática identificada, o objetivo geral, um breve enquadramento teórico, sendo que parte das ideias centrais já foram desenvolvidas anteriormente, o estudo empírico, que é realmente o valor acrescentado neste contexto, os principais resultados e conclusões da minha dissertação. A problemática eram territórios de baixa densidade e a presença de um ciclo vicioso que portanto, caracteriza-se como derivado de uma baixa densidade populacional, racional e institucional, também um tecido empresarial com pouco enfoque na inovação, uma fraca articulação entre o setor público e o privado, ou seja, todas estas condições, ou todos esses fatores, levam à desertificação dos territórios de baixa densidade. Este fenómeno é um fenómeno que acontece à escala global, ou seja, não é único, exclusivo de Portugal, sendo que em Portugal é mais acentuado devido à bipolarização urbana em torno de Lisboa e Porto. Através da revisão da literatura, a minha dissertação assumia que este círculo vicioso podia ser estagnado, minimizado e até contrariado por políticas de desenvolvimento rural com foco no potencial endógeno, como já foi referido anteriormente, políticas multissetoriais e alavancadas através de uma governança territorial. Portanto, estas são as ideias-chave da minha dissertação: território, uma dimensão espacial do território, um desenvolvimento local e meio rural com políticas multissetoriais, estrutura política descentralizada e uma governança territorial, ou seja, uma governança multinível com diferentes agentes locais e extralocais e o envolvimento da comunidade local. O objetivo geral da minha dissertação era trazer uma nova abordagem ao estudo dos territórios de baixa densidade, realçando a importância das políticas multissetoriais no desenvolvimento socioeconómico desses territórios e a sua alavancagem através de uma governança territorial. Como já foi referido, e apenas para frisar que houve uma evolução do paradigma de desenvolvimento, sendo que hoje em dia assenta essencialmente na lógica do capital humano, social e territorial, ou seja, numa lógica que as forças se encontram mais dispersas face ao que era visto anteriormente. Ou seja, uma lógica de território e movimento. 5 ideias-chave do desenvolvimento local e meio rural, que é uma estrutura política descentralizada, uma abordagem integrada com trabalho em parceria, a participação e empowerment da comunidade local, envolvimento de agentes e atores locais e uma abordagem intersetorial com base territorial. Apenas para dar um exemplo de uma política emblemática, de acordo com a perspectiva de alguns autores internacionais, emblemática desenvolvida pela União Europeia nos últimos anos, que foi a iniciativa líder e a abordagem da EWLC, que tem como premissas algumas ideias-chave do desenvolvimento local e meio rural, como é a abordagem bottom-up, ações multissetoriais integradas, cooperação em redes interterritoriais, e a participação local nos processos de decisão. Também os recursos endógenos, a promoção da inovação e a diversidade económica. E, como principal agente dinamizador destas iniciativas, tem os grupos de ação local. A governança territorial é importante frisar também que também tem um enfoque no potencial endógeno, no envolvimento de atores diversificados em diferentes níveis de intervenção e pretende usar, essencialmente, metodologias descentralizadas de mobilização, diálogo, concertação de interesses e decisão. Os objetivos específicos da minha dissertação era contribuir para a análise dos territórios de baixa densidade e das políticas de desenvolvimento rural e a rede de governança que encerram esses mesmos territórios. Identificar as políticas que têm sido adotadas nos diferentes territórios nos últimos anos e os resultados alcançados.
e analisar o nível de coordenação e intervenção entre os diferentes agentes locais e extralocais. Como questões de investigação, definimos a política de desenvolvimento, se a política de desenvolvimento rural tinha contribuído para o desenvolvimento rural, para o desenvolvimento socioeconómico desse território, e se a governança territorial, de certa forma, tinha ajudado a alavancar o desenvolvimento desse território. Através de uma análise documental, foram selecionados 4 municípios, essencialmente com, este era um fator essencial, com políticas multissetoriais diferentes. Neste sentido, foi selecionado Idanha Nova, com a política da agricultura biológica, Penamacor, com a integração de migrantes e imigrantes, Almeida, com o turismo rural e natural, e o Fundão, com o desenvolvimento tecnológico e de inovação. Todos estes territórios encontram-se na zona centro do país. Idanha Nova, Penamacor e Fundão pertencem ao Distrito da Guarda, Almeida pertence ao os 3 anteriores pertencem ao Distrito de Castelo Branco, Almeida ao Distrito da Guarda. Sendo que Almeida e o Fundão pertencem à comunidade intermunicipal de Beiras e Serras das Estrelas, enquanto as outras, Idanha Nova e Penamacor, pertencem à cima da Beira Baixa. De forma a conseguir recolher os dados, foram selecionados 4 grupos diferentes de agentes locais, nomeadamente presidentes das autarquias locais, empresas locais, jornais locais, meios de comunicação social local e grupos de ação local. Também foram recolhidos dados junto da SIMPS e da CCDR Centro, sendo que a comunidade intermunicipal da Beira Baixa não foi possível por dificuldades na agenda. E também foram envolvidos os cidadãos desses municípios. Como principais resultados, verificámos, portanto, o caráter diferenciador de cada território deve ser valorizado, seja ao nível do património arquitetónico, arqueológico, geológico e natural. Existe uma relação entre o imigrante e a sua terra natal que pode traduzir-se numa oportunidade para esses territórios. A posição geoestratégica desses territórios, ou seja, a meio caminho, por assim dizer, entre Lisboa e Madrid, e também Lisboa-Porto. Eventos, artes e ofícios tradicionais e as boas acessibilidades rodoviárias e a sua infraestruturação. Como fraquezas e ameaças, a principal é a desertificação demográfica, ou seja, a baixa densidade demográfica e racional e institucional, os baixos níveis de escolaridade e qualificação dos recursos humanos, uma elevada suscetibilidade à propagação de incêndios, a carência de alguns serviços públicos e a introdução das portagens nas autoestradas. De uma forma transversal, os territórios apresentam programas, os territórios analisados, apresentam programas, projetos, ações em torno de políticas selecionadas. No entanto, verificaram-se algumas carências, principalmente ao nível do planeamento estratégico das políticas e da concertação entre os atores e agentes locais. Os territórios com menor densidade tendem a convergir em torno da política mais comum atualmente, que é o turismo. Enquanto que os territórios com maior densidade perseguem outro tipo de políticas mais relacionadas com empreendedorismo, inovação e desenvolvimento tecnológico. Outro resultado que foi alcançado, ou retirado através da participação dos diferentes agentes, é que os fundos da União Europeia continuam a ser importantíssimos para o desenvolvimento desses territórios e, maioritariamente, os diferentes grupos de participantes não reconhecem o planeamento estratégico de políticas e concertado entre os diferentes agentes de desenvolvimento para esses territórios. A governança territorial existe, mas ainda se encontra num processo de construção. O seu principal agente de estímulo é a autarquia local. A lógica de rede perde-se quando os autarcas têm de defender os interesses dos territórios, ou seja, uma lógica de concorrência, como já foi referido.
A comunidade local considera que tem participado em iniciativas de desenvolvimento local, mas os agentes locais e entidades responsáveis por políticas não. A atuação do Grupo de Ação Local tem vindo a perder destaque, desde logo por uma maior complexidade, burocracia e redução orçamental, e os agentes responsáveis por políticas de desenvolvimento, ao nível regional e subregional, reclamam por legitimidade democrática e denunciam conflitos de interesses, nomeadamente, por exemplo, no facto do presidente da CIM ser, ao mesmo tempo, presidente da Câmara Municipal. Indo ao encontro das questões de investigação, se a política que foi selecionada tem contribuído para o desenvolvimento do município, no caso de Idanha Nova e do Fundão, a percepção dos diferentes participantes neste estudo foi sim, que tem contribuído, enquanto que em Almeida e Penamacor, não. Almeida demonstra, o município de Almeida demonstra potencial no desenvolvimento e já existem resultados que demonstram que tem havido um acréscimo de turismo, ou seja, a estratégia de promoção tem contribuído para desenvolver o território através dessa política. No entanto, ainda carece de uma maior concertação entre os principais agentes, principalmente entre o setor público e o setor empresarial. Ao nível de Penamacor, apesar de se verificar algumas nuances da política relacionada com a integração de migrantes e imigrantes, não era a principal política desenvolvida pelo município. Ao nível da governança territorial, se a governança territorial tem contribuído para o sucesso da política de desenvolvimento rural, no caso de Idanha Nova e Fundão, foi possível chegar à conclusão de que sim, que realmente existe essa percepção, uma concertação social a diferentes níveis, vertical e horizontal, nacional, local e internacional, setor público e privado. Ao nível da Almeida e do Penamacor existe mais, principalmente na Almeida, uma lógica descendente, ou seja, cria-se uma maior articulação com a iniciativa comunitária, uma concertação social e empresarial local com os restantes agentes. Com principais conclusões, os territórios que evidenciam maior fragilidade são os territórios com menor densidade populacional, relacional e institucional, destes 4. A proximidade física, relacional e institucional é determinante, é um fator importante. A sua proximidade, por exemplo, com universidades. O planeamento dos programas de apoio às políticas de desenvolvimento é mais reativo do que ativo. E ao longo dos anos, a governança territorial tem tido cada vez maior enfoque, mas é ainda residual em alguns municípios e depende quase exclusivamente das autarquias locais. Como proposta para estudos futuros, propõe-se uma revisão à tipificação de territórios de baixa densidade, destacando-se o papel fundamental da proximidade e da ligação aos grandes centros urbanos, culminando em 3 áreas rurais, nomeadamente áreas urbano-rurais, áreas intermédias e áreas predominantemente rurais, indo ao encontro da tipificação da OCDE em 2018. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Nós tínhamos dado 25 minutos ao Bruno, ele utilizou cerca de 15, o que me faz pensar que ele preparou isto como se fosse uma defesa da dissertação de mestrado. Não era exatamente, mas é ótimo porque normalmente nestes eventos nós estamos sempre a lutar contra o tempo e assim temos aqui alguma margem para falar. Nesta intervenção do Bruno há 3 aspectos que eu queria realçar que me parecem ser contributos importantes para a nossa discussão de hoje. A primeira é o exemplo. Nós estamos aqui perante um exemplo do que pode ser um contributo importante das universidades na sua relação com as autarquias, que é, desde logo, formar pessoas e estimular a pesquisa sobre problemas de desenvolvimento local. Pessoas que, como o Bruno, passam pelas universidades, neste caso o ISCTE, mas poderiam ser outras, em que são desafiadas a ter como seu foco de atenção
estes problemas do desenvolvimento são, desde logo, pessoas que adicionam ao rol de pessoas que em Portugal estão mais bem preparadas para lidar com este tipo de problemas e que estão mais capacitadas para contribuir para a reflexão e para as soluções necessárias. E também o facto de estarmos perante aqui um trabalho de investigação que é em si próprio um contributo relevante para o planeamento, o desenho, a implementação, a monitorização de políticas nestas áreas. O segundo grande contributo decorre deste trabalho de investigação, tem a ver com uma síntese que eu acho que foi particularmente clara, mesmo para quem não se dedica habitualmente aos temas do desenvolvimento local, que é a forma clara como elucida os desafios que se colocam ao desenvolvimento económico em regiões de baixa densidade. Isto é, todos aqueles círculos que podem ser e são muitas vezes viciosos e que é difícil de contornar e de quebrar as dificuldades que a baixa densidade coloca para o investimento e também o facto de a ausência de investimento ser ele próprio uma causa da baixa densidade, da desertificação destes territórios. Ficou bastante claro e acho que nos dá aqui pistas para alguma discussão. Um terceiro e último elemento tem a ver com algo que também resulta de uma forma muito clara do trabalho do Bruno, que é a percepção de ausência de receitas que sirvam a todos os contextos. As regiões, e reparemos, o Bruno esteve a trabalhar sobre 4 concelhos, todos eles localizados no interior do país, todos eles com algumas dinâmicas semelhantes e mesmo assim a necessitar de intervenções diferentes. Esta disparidade de características ainda é maior quando pensamos que os desafios do desenvolvimento se colocam não apenas nas regiões de interior, também se colocam em regiões de litoral, também se colocam em regiões com mais densidade populacional e mais densidade institucional. Não querendo repetir a referência ao projeto do ISCTE em Sintra, aquilo que o ISCTE está a procurar fazer em Sintra, na verdade, é densificar institucionalmente um território que, apesar de ser muito grande e muito populoso, não tem até agora a presença de um elemento fundamental, que é uma instituição do ensino superior, que, como vimos nas intervenções iniciais, pode ter um papel crucial. E, portanto, o trabalho do Bruno também permite chamar a atenção para esta necessidade de compreendermos muito bem os contextos para ajustarmos as respostas ao nível das políticas de desenvolvimento local. Bom, nós temos então connosco um presidente da Câmara e um professor universitário. Apesar do cumprimento escrupuloso, como se estivesse numa prova de defesa de mestrado do Bruno, o objetivo não é pedir ao Armindo e ao Pedro que façam de membros do júri do mestrado, esse não é o objetivo. O desafio que nós colocámos aos nossos convidados foi o de trazerem para este fórum as suas perspectivas sobre o que pode ser a colaboração, o que é e o que pode ser a colaboração entre as universidades e as autarquias e o poder local na promoção do desenvolvimento económico e do empreendedorismo. Nesse sentido, vou desde já passar a palavra ao Armindo para nos vir trazer a sua visão a partir de um município, neste caso um município do interior. Obrigado. Então, muito bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade de poder aqui vir falar de IDENHA e de políticas. A mim, pessoalmente, gosto, não só por ser Presidente de Câmara, mas por ter dedicado uma boa parte da minha vida a esta discussão. Está preparado para ser rápido, mas também é para vos entreter um bocadinho, enquanto
enquanto vou falando e dizendo o seguinte, eu há tempos fui convidado, e agora já deixo aqui a Idanha, há tempos fui convidado pela Universidade de Berkeley para, juntamente com 4... Sim. Okay, não, senão depois ele está a andar. Exato, mas eu já paro mais à frente. Pronto. E Idanha Nova, biorregião, resolvi apresentar isto. Idanha Nova fica a meio caminho entre Lisboa, Porto e Madrid. Tem uma população de 8 mil habitantes, 1.417 km², 6,2 habitantes por quilómetro quadrado. É o segundo, terceiro município, vai variando ao longo do tempo, com menor densidade populacional. E, para percebermos também, Idanha Nova é 2,3 vezes maior que Madrid, em área geográfica. Mas Idanha Nova tem menos habitantes que o Museu Rainha Sofia em Madrid recebe por dia de visitantes. Qual é o problema? Que problema podemos identificar, e a priori todos já identificaram aqui um problema. Estamos a falar de assimetrias, baixa densidade. A baixa densidade indica logo um problema que todos temos à nossa cabeça e que aqui este mapa também exemplifica muitíssimo bem. Uma perda de população em Idanha que desde 1950 perdeu 70% da sua população. Portanto, uma demografia reduziu significativamente, com uma população hoje envelhecida com apenas 33% da sua população ativa. Isto num país, Portugal, em que nós temos um preconceito sobre o que é o mundo rural. Um preconceito negativo sobre a vida rural, o setor primário, o setor da agricultura. As profissões ligadas à vida rural são vistas ainda como negativas e esquecidas no tempo. A consequência disto são, logo, desertificação de solos pelo abandono dos territórios, por este despovoamento acentuado, e também um fenómeno que nos últimos anos foi muito significativo, não só em Portugal, mas para o mundo inteiro, os fogos florestais nestes territórios. E isto é o que caracteriza, de facto, Portugal com um índice de ruralidade muito significativa. Este é um mapa feito num trabalho que fizemos durante alguns anos com o professor Augusto Mateus sobre o mundo rural em Portugal e como se caracteriza os diferentes municípios que não têm a ver com o interior. Essa ideia de que o interior é ruralidade ou ruralidade acentuada não tem que ser necessariamente assim, e também vemos no interior um conjunto de municípios que têm são polos urbanos consolidados, e vimos no litoral municípios que são territórios rurais claramente estruturados. Portanto, vivemos à volta de um conjunto de preconceitos. É importante aqui percebermos que no país devemos ter políticas diferenciadoras para territórios diferenciadores. Não é sermos mais, não é para termos os rurais contra os urbanos, os mais pobres contra os mais ricos, é para termos políticas diferentes para territórios diferentes, se queremos equilibrar um país que nós todos gostaríamos que andasse a uma velocidade a contribuir para o desenvolvimento do país. Não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar 2/3 do país no contributo para o desenvolvimento sustentado. Portanto, temos aqui um problema ou uma oportunidade. Depende da perspectiva, é a perspectiva do meio copo d'água, meio cheio ou meio vazio. Nós entendemos que isto é uma oportunidade e não um problema. E daí que rejeitamos a ideia de que a vida rural, a vida no campo, é apenas um termo para isolamento e subdesenvolvimento. Por isso decidimos trabalhar as percepções da marca Idanha e prepararmos para um futuro que queremos que seja um futuro promissor e de oportunidades. E então fomos trabalhando vários objetivos, um deles criar uma marca forte e impactante, ser uma referência no mundo rural e impactar a economia local. Chamamos a toda esta nossa estratégia a recomeçar em Idanha.
e recomeçar no município 100% disponível e pronto para receber e para acolher com melhores condições de qualidade de vida, em primeiro lugar, aqueles que lá vivem, que decidiram lá viver, e podermos acolher, graças a esta nossa ruralidade, muitos outros atores com infinitas oportunidades e uma fantástica qualidade de vida. Portanto, para isto desenvolvemos 4 programas, o Idanha Green Valley, o Idanha Vivo, o Idanha Experimenta e o Idanha Made In. Este é uma estratégia pensada e lançada em 2015 e está pensada até 2025. O Idanha Green Valley é muito do que vou falar aqui hoje, a nossa ambição de querermos fazer um Silicon Valley do campo. O Idanha Vivo é criar as condições de qualidade de vida para vivermos em Idanha uma longa vida com qualidade de vida. Em Idanha a esperança de vida é dos 0 aos 114. Tivemos uma cidadã que viveu até aos 113, já não fez os 114. E nós adotámos, de facto, esta longevidade como a nossa estratégia para criar as condições de qualidade de vida para vivermos muito tempo com qualidade. O Idanha Experimenta é aquilo que vos desafio a todos, a irem experienciar Idanha. Em 365 dias do ano, tem muitas oportunidades para ir ver muitas destas experiências e vivê-las. O Idanha Made In é um pouco o que estou a fazer hoje e é a Idanha pelo mundo a promover os seus produtos e aquilo que são os seus embaixadores, que são muito diversos, como vos vou mostrar ao longo desta minha apresentação. O Idanha Green Valley, como disse, é nós prepararmos, assumirmos esta nossa condição de ruralidade, uma ruralidade inovadora, empreendedora, jovem, captadora de oportunidades e muito diferenciadora também no que assumimos esta ruralidade. Esta nossa estratégia que lançámos em 2015 foi-se desenvolvendo, fomos trabalhando e fomos escolhendo resultados que irei apresentar alguns. E isto também foi ganhador no City Nation Place Awards em 2018, portanto um grande evento financiado pelo New York Times, e nós combatemos aqui nas 100 marcas territoriais, ficamos em segundo lugar, uma menção honrosa, e deixamos para trás Barcelona e outros, a Escócia, um conjunto de marcas territoriais do mundo. Não que nós tivéssemos mais dinheiro para gerir do que Barcelona, mas na altura porque foi entendido que, de facto, com a nossa criatividade e com os resultados obtidos, conseguimos, de facto, pela primeira vez, um pequeno território da Europa ter esta diferenciação. E que números é que conseguimos? Conseguimos contrariar a questão dos fluxos migratórios, temos fluxos migratórios positivos, estamos entre os 50 municípios com maior número de filhos por mulher em idade fértil. O Bruno falou aqui, por exemplo, na questão da escolaridade. A Idanha está no lugar 38 entre os 308 municípios do país no rácio de habitantes por ensino superior, de formação de ensino superior. O ano passado, no ranking da Bloom Consulting, que analisa o ranking dos 308 municípios todos os anos, nós subimos 125 lugares dos 308 municípios no número de novas empresas criadas. Nós hoje temos imensas empresas em Idanha que andam pelo mundo, os seus empresários, a sede está em Idanha. Portanto, são fatores que nos levaram a ter, de facto, resultados positivos. Ou então, naquilo que vos vou falar também a seguir, assumimos a educação como uma das nossas estratégias fundamentais. E a Idanha é o único município deste país que tem uma política pública no ensino entre os 0 e os 3 anos. Temos um conjunto de creches municipais, a que nós chamamos Nova Escola do Mundo Rural. Não é só ter a oferta escolar, é ter uma oferta escolar de qualidade, onde, por exemplo, a Clonara School vai abrir em Portugal, em protocolado connosco, uma escola em Idanha Nova. Portanto, o investimento na educação tem sido aquilo que mais no curto prazo nos tem trazido enormes resultados.
quando se olha para uma imagem como Idanha Nova, de muita baixa densidade, há sempre esta ideia negativa, estão a fechar escolas. Nós estamos a abrir escolas e estamos a conseguir concentrar famílias que encontram ali as condições de qualidade de vida para viverem, nomeadamente na oferta educativa. Portanto, Idanha assumimos esta diferenciação e o primeiro trabalho que fizemos foi procurar a sua diferenciação no mundo, como enquanto território Unesco, Geoparque Mundial da Unesco, o primeiro geoparque em Portugal, também enquanto cidade criativa da Unesco na área da música, a primeira de Portugal no contexto da rede de cidades criativas do mundo, reserva da biosfera também da Unesco. Hoje, voltei para trás, fundamental também na nossa estratégia foi integrarmos Idanha na rede de ecorregiões que nasceu em Itália, foi a primeira também de Portugal. Aqui procurarmos esta diferenciação de ruralidade, uma ruralidade de qualidade, investindo claramente na economia verde, numa tendência que o mercado está a crescer e que Portugal tem sido um dos países da Europa que menos tem sabido aproveitar isso. Só para vos dar o exemplo, Idanha tem levado à Biofac, que é a maior feira do mundo de produção, em modo de produção biológica, com um crescimento fabuloso, e Portugal é o país menos representado na Europa nesta feira. E tem sido a Idanha a levar empresários, não só de Idanha, mas de todo o país, porque com isto temos ganho oportunidades, não só para os nossos empresários, mas temos ganho novas empresas para a Idanha e, nomeadamente, também temos captado talento, quer a trabalhar com as universidades, quer agora com a instalação de um Colab, um laboratório colaborativo em Idanha, especificamente sobre estas temáticas. Portanto, para nós, a biorregião congrega aqui a tal ruralidade inovadora, empreendedora, para captar um conjunto de atores no terreno e com eles trabalharmos de uma forma significativa, integrando todos estes atores. Portanto, por um lado, esta biorregião é a nossa visão estratégica de uma economia verde, de um território diferenciador, do tal Silicon Valley do campo, e associar a isso depois toda esta nossa estratégia do programa Recomeçar a criar as condições de qualidade de vida, não só para captar e para fixar os que estão no território, mas depois também criar as condições de qualidade de vida para gostarem de viver do território e não saírem do território. Portanto, de facto, criamos aqui um sistema local de inovação para a produção sustentável em Idanha e hoje conseguimos trazer para a Idanha um conjunto de iniciativas de captação de talento e desenvolvimento, nomeadamente de investigação científica, ao serviço da realidade da nossa economia, desta nossa economia rural e diferenciadora. Há um conjunto de temáticas que hoje se discutem e nós discutimos-las ali e tentamos encontrar os problemas. As culturas intensivas de frutos secos, por exemplo, que é uma temática muito preconceituosa que se discute em Portugal, nós debatemos estas questões ali, encontramos e tentamos para os empresários, para os grandes investidores que hoje também se concentraram em Idanha, tentamos encontrar soluções com os Colab, com os diferentes investigadores que temos concentrado, encontrar soluções que servem para a Idanha, mas também servem para outros territórios, não só em Portugal, mas nesta rede de ecorregiões do mundo. Hoje, por exemplo, um conjunto de outros nossos colaboradores, vamos até aos Açores, porque os Açores também querem ser uma biorregião e o objetivo é, em rede, trabalharmos para desenvolvermos estes territórios. Portanto, os produtos aqui podem ser do setor primário, mas do agroalimentar, do agroindustrial e todo um setor ligado a este desenvolvimento. E em Idanha criámos exatamente um conjunto de áreas. Idanha hoje gera 800 hectares que o Estado tinha abandonado nesta estratégia de concentração que o país, desde 1950, foi fazendo, foi abandonando os seus territórios e o desenvolvimento que ia fazendo nos seus territórios. Hoje gerimos 800 hectares, onde temos mais de 55 empresas de diferentes partes do mundo, desde a produção de sementes em modo de produção biológico, promovendo a diversidade genética e a polinização livre, até a um conjunto de outros setores de investigação e de desenvolvimento.
Com isto fomos criando um conjunto de iniciativas e de eventos que aqui vamos apresentando, e um conjunto de setores produtivos, associativos, empresariais, que, trabalhando em redes, se vão desenvolvendo. Sempre aqui é a estratégia fundamental do nosso projeto da Biorregião: a educação é prioritário. As nossas creches municipais, a nossa rede de escolas, estamos a integrar as cantinas com alimentos quase 100% em modo de produção biológico, promovendo os circuitos curtos, a economia circular, mas também uma estratégia de promoção logo nas creches, com acesso à terra, com as papas biológicas, com as fraldas ecológicas, e com esta perspectiva de que estes nossos jovens vão ser os grandes empreendedores da amanhã, vão ser aqueles que nós queremos que promovam a inovação e sejam os criadores de riqueza e de emprego numa economia verde que hoje cresce em grandes oportunidades pelo mundo. Portanto, as nossas biocantinas, com o trabalharmos com os pais, com os professores, com os próprios alunos, com as hortas biológicas, onde eles podem ser ativos nessas hortas, não só promovendo sementes biológicas que promovem a diversidade genética e com todos os benefícios que isso nos traz. Portanto, temos na escola, desde, como eu disse, dos 0 aos 114 anos, porque a escola em Idanha começa com a nova escola do mundo rural, depois com o nosso agrupamento de escolas, com iniciativas privadas, como é a Eclonara School, mas um conjunto de outras iniciativas privadas, o ensino profissional, o ensino superior, que também está presente em Idanha, e a Universidade Sénior. Portanto, dos 0 aos 114 anos, temos sempre presentes estas nossas iniciativas de promoção e de educação junto dos educadores, que são os professores, os pais e a comunidade, na promoção desta nossa estratégia. Portanto, hoje, para nós, a estratégia de investimento no ensino, e isto a propósito já da descentralização, a descentralização assumimos-la por completo, mas só para vos dar um exemplo, não vou amassar-vos aqui com muitos números, lá se vai o tempo. Nós investimos em Idanha 645 mil euros no apoio a professores com as AECs, com as CAFs, com as atividades de animação e apoio à família, como eu disse, e aqui no protocolo de centralização com o Ministério da Educação, porque já não falamos no investimento que fazemos nas creches, que não fazemos no ensino superior, que fazemos no ensino profissional ou na Universidade Sénior. E recebemos do Estado 70 mil euros. Portanto, estão a ver a diferença da descentralização, que foi um bom negócio para o Estado, mas para nós que estamos no território, entendemos que a nossa estratégia de futuro, o nosso maior investimento é, de facto, na educação. Eu, enquanto Presidente de Câmara, andava com uns problemas de consciência por um investimento implicar gasto financeiro. E lembro-me de ir à Finlândia e uma Presidente de Câmara, que também, onde fizemos um grande encontro de geoparques a nível mundial, esta Presidente de Câmara, com metade da densidade populacional que nós temos, portanto nós temos 6, elas tinham 3 habitantes por quilómetro quadrado, tinha na educação a sua menina dos olhos. Eu fui visitar uma escola com 50 alunos, 10 professores, onde até português se ensinava. Portanto, preparava do 10º ao 12º ano os alunos para uma grande estratégia de desenvolvimento. Tudo gratuito. E, portanto, vim com a consciência muito tranquila que o investimento na educação é o que este país tem que fazer e somos muito lutadores por isso. Portanto, mas associado à educação, para nós é absolutamente fundamental as questões do conhecimento e da investigação, da captação de talento, e daí esta relação com as universidades e com a academia. É importante que isto aconteça e temos levado para a Idanha um conjunto de atores do mundo que se concentraram em Idanha, como por exemplo o Centro Documental Rean, do Jean-Claude Rodet, da Francine Rodet, que foram dos primeiros atores, tiveram 30 anos na escola na área de sustentabilidade no Canadá, foram os primeiros, o sócio número 1 da Agrobio, foram
criaram os primeiros mercados em agricultura biológica em França e que hoje concentram cerca de 20 mil volumes de estudos, de trabalhos no mundo inteiro sobre estas temáticas da sustentabilidade. Ou então o Centro de Agricultura Regenerativa e Biológica, em colaboração com a Living Seeds, sementes vivas, e um conjunto de outras estruturas da Alemanha, da Suíça e da Bélgica, que em Idenha concentram um conjunto de talento sobre estas temáticas. E claramente o COLAB, o nosso Food for Sustainability, que se instalou em Idenha para trabalhar tudo isto. Obviamente Idenha tem aqui um património onde o turismo é assumido como uma estratégia económica de desenvolvimento, como são as atividades culturais, como são as atividades da economia social e como é, obviamente, o setor primário, o setor e também o agroalimentar, o agroindustrial. Portanto, o território tem um grande património, desde 2000 anos, desde um património natural, um património histórico-cultural, primeiro enquanto geodiversidade, biodiversidade, e num património histórico-cultural, uma história de 2000 anos, desde o período romano, suevo, vigótico, islâmico, templário até aos nossos dias. E isto hoje é possível encontrar em Idenha, por toda a nossa rede que fomos desenvolvendo de espaços museológicos, de interpretação e de fruição e vivência de experiências, entre o que nós chamamos, em Idenha cultivamos tradição e colhemos inovação. E fazemos esta ligação com todo um património de excelência que é possível encontrar em Idenha e que é possível encontrar num país rural, real, que o Portugal tem que descobrir e que todos nós, tem que ser um desígnio nacional, fazer com que o país, na sua globalidade, contribua para o desenvolvimento deste nosso próprio país. Portanto, nós, por exemplo, somos Cidade Criativa da Universidade da Música, fomos a primeira comunidade rural do mundo que integrou esta rede. Foi uma grande ambição, porque temos, de facto, uma influência romana, pagã, islâmica, judaica, cristã, que ao longo do ano e através da oralidade foi trazendo até aos nossos dias um património, de facto, fantástico. E pegamos nesta tradição para inovar e em Idenha recebemos ontem a notícia que o Martim Sousa Tavares, um maestro português que criou a Orquestra Sem Fronteiras, uma orquestra clássica que está sediada em Idenha, recebeu um prémio europeu exatamente por esse seu projeto. Ou temos também uma orquestra barroca, ou o Boom Festival, ou o Festival Internacional de Músicas Antigas. E músicas antigas podem ser dos Beatles, ou podem ser do século VIII, pode ser música clássica, pode ser jazz, pode ser... e fora do lugar, porque supostamente este grande festival, também um festival de grande qualidade, feito pelo Filipe Faria, e que levou todos estes projetos para a Idenha e de Idenha para o mundo. Ou Salva a Terra, que também é um projeto muito interessante que vamos desenvolvendo com vários projetos. E hoje as atividades culturais têm um impacto económico fantástico. O Boom Festival, fizemos um trabalho durante 2 anos sobre o seu impacto económico e tem um impacto económico de 55 milhões de euros. Infelizmente, a maior parte do dinheiro, imaginem onde é que fica? Lisboa. Obviamente também lá fica algum Idenha, não é? Mas, pronto, há um conjunto de outros eventos diferenciadores que têm a ver com aquilo que estamos a fazer. O último, em período de pandemia, continuámos a trabalhar e criámos o Orbita Bio Idenha, que também ganhou o grande prémio de gastronomia 2020. O objetivo é trazer os chefes portugueses e outros que agora do mundo que estão a trazer, com uma grande equipa portuguesa, que é a Amuse-Bouche, que opera muito a partir de Lisboa, mas que agora também a partir de Idenha, para valorizar aquilo que são produtos de altíssima qualidade. É importante que os consumidores, quando vão ao restaurante, saibam que produtos é que estão a comer, de onde vêm e com a sua responsabilidade social contribuir para o desenvolvimento sustentado deste mundo. E vou-vos dizer porquê. A nossa grande luta é que nós andamos com a nossa estratégia de centralização, matamos a nossa microeconomia. É mais um dos efeitos negativos da concentração. Dou-vos um exemplo muito simples.
como matamos a nossa microeconomia. Em Monsanto temos um restaurante que quer e vende borrego nos seus pratos. E tem a 2 horas, a 2 quilómetros, tem uma exploração com 200 hectares que recuperou um olival tradicional antigo, 2 casais que foram de Lisboa, sediaram-se em Idanha, que têm um azeite que chama-se Egitânia, com prémios ganhos internacionalmente, exportam toda a sua produção e fazem esta exploração de olival em sequeiro, há árvores que já datamos com 1600 anos a produzir, e fazem este olival com um maneio de animais, de merinos, de raças autóctones. Pois este restaurante que está a 2 km não consegue comprar os borregos desta exploração. O restaurante é-lhe mais fácil comprar borregos que vêm da Irlanda ou da Nova Zelândia e a exploração exporta os seus borregos para Israel. E isto é a nossa microeconomia que nós matamos em Portugal. Porquê? Acabaram os matadouros, concentrou-se tudo em grandes escalas, dá a impressão que Portugal é o Brasil ou é a China. Criámos uma estratégia de grandes escalas e as microeconomias as nossas políticas centralistas têm estado a matar, nomeadamente os territórios rurais, com esta... O mesmo não acontece em Espanha, nem em França, nem na Alemanha. Temos que conseguir, em Portugal, trabalhar melhor isto. O Bruno falou aqui muito bem, a abordagem líder é um bom exemplo, tem vindo a decair em Portugal. Estamos a falar de grupos de ação local que conhecem os territórios, estamos a falar de capacitação que está simplesmente a ser desprestigiada com a desvalorização do investimento nestes territórios. Nós criamos uma marca, Portugal Orgânico, estamos na Alemanha, estamos na Natec Expo, fomos co-organizadores desde o início na Organic Food Ibéria em Espanha e temos levado não só os empresários de Idanha, mas os empresários do país e das ilhas para que em conjunto possamos trabalhar. Eu quando fui a primeira vez à Biofaco fui com uma pessoa que veio de França, de origem brasileira, de origem japonesa, ligada a uma organização mundial que é a MOA, Mokiti Okada Association, que desenvolveu desde 1930 uma agricultura natural de qualidade biológica e que foi medalha de ouro de mérito agrícola pelo ministro francês da Agricultura, pelo desenvolvimento que ele fez em França nesta área. Conseguimos captá-lo para a Idanha, para nos ajudar nesta nossa estratégia, e ele, quando veio a Idanha, perguntou-me a mim: Armindo, quer investir nisto da agricultura biológica a sério ou quer fazer uma agricultura de rabo de cavalo? Não tenho nada contra quem tenha rabo de cavalo, mas não, nós queremos investir a sério. Então fomos à Alemanha com ele, perceber para onde o mundo estava de facto a evoluir. E lembro-me na altura de ver um artigo de Espanha a dizer que queremos ser os maiores produtores biológicos do mundo, em modo de produção biológica. Hoje a Espanha é o maior produtor do mundo em modo de produção biológica. E nós somos uma gotinha ainda a acompanhar e aqui temos uma enorme potencialidade, porque Portugal é, no contexto da Europa, o país que tem, com a influência atlântica e a influência mediterrânica, condições em termos de diversidade genética únicas na Europa. Podíamos fazer, com a dimensão do nosso país, termos aqui, de facto, uma estratégia diferenciadora. Vou acabar. Pronto. Para além da valorização do território, o que vamos é também ainda procurar uma outra diferenciação, o reconhecer Idanha enquanto um território CIPAM, nomeadamente na valorização do que é o olival tradicional, e deixem-me só falar aqui em 2 ou 3 projetos que estamos a criar. Um é o Biocampus, no âmbito do PRR, e na nossa estratégia de captação de alunos e de qualidade. O Biocampus foi o projeto mais valorizado de todos os campos universitários, que ficou em primeiro lugar, e o objetivo é criar para os estudantes que vão para a Idanha, para o ensino superior e para o ensino profissional, logo desde o início, esta contextualização da economia verde, não vou aqui avançar muito mais sobre isso, mas é de facto a nossa aposta na educação e numa educação de qualidade. E agora a criação do Biobairro de Idanha, bairro comercial digital da Biorregião de Idanha, que é
pegarmos na economia da biorregião, dos seus produtores e através do digital estarmos no mundo e conseguirmos com isto também promovermos o mundo até a Idenha para descobrir aquilo que a biorregião tem de mais características. Podia, se tivesse mais tempo, explicar isto com mais pormenor, mas não tenho este tempo, mas fica aqui só esta dica destes nossos projetos. Só dizer que há aqui um conjunto de mudanças decisivas para uma nova dinâmica do país, dos diferentes territórios, dos territórios da ruralidade, que se afirmam como rurais, dos territórios híbridos, dos territórios urbanos. Todos eles, a nós nos interessa que sejam territórios de grande desenvolvimento. Para isso, fundamental afirmar a lógica do povoamento sobre a lógica do ordenamento do território. Só para vos dar também um exemplo muito rápido, as comunidades intermunicipais foram feitas mais uma vez na ótica populacional. A minha comunidade intermunicipal é da Beira Baixa, disse sempre habitualmente que é a mais pequena do país, porque tem 90 mil habitantes e é a maior do país em termos geográficos. E eu farto-me de dizer isto. Os territórios, e nomeadamente os municípios, e todos nós gerimos território e pessoas. Esquecem-se sempre do território. Só contam as pessoas. E por isso é que temos o país como sendo o segundo mais assimétrico do mundo. Obviamente as assimetrias não são características unicamente do país, mas não há razões a não ser culturais. O país mais assimétrico é o Chile, que se percebe por razões orográficas e geográficas que acontecem. Não há razões para entender porque é que Portugal tem estas assimetrias tão acentuadas. Portanto, reforçar as autonomias municipais e as finanças locais são fundamentais, garantir uma efetiva, adequada e valorização dos recursos endógenos, afirmar claramente as dinâmicas económicas, nomeadamente o turismo rural, no mercado a nível mundial, até porque o país tem tido ganhos significativos. Nós recebemos muitos turistas, quando vêm a Portugal, de várias partes do mundo, vêm com a motivação do City Break Lisboa, ou do Sol e Praia Algarve, mas depois vão conhecer o país porque ele é pequeno e ele está acessível. E nós temos é que vender na origem as potencialidades e a diversidade genética, histórica, que nós temos, que é absolutamente rica. Não o fazemos, porque os mercados emissores não conhecem esta diversidade que nós temos. E claramente afirmar as comunidades locais nos quadros comunitários. É importante que as iniciativas e os projetos nasçam das comunidades locais e se afirmem nos seus financiamentos a nível mundial. Tinha muito mais para vos dizer, mas obviamente o tempo já se foi. Muito obrigado. Muito obrigado, Armindo, por nos apresentar este município, que é também um projeto de desenvolvimento. Quem não conhecia ainda a dinâmica de Idenha seguramente vai daqui impressionado com aquilo que tem vindo a fazer. Nós já voltaremos a alguns destes temas na fase da discussão, mas eu para já quero passar a palavra ao Pedro Sebastião para fazer a sua apresentação. Obrigado. Ok. Em primeiro lugar, muito bom dia. Gostaria de agradecer ao IPPS o amável convite nas pessoas do professor Raul Lopes e do professor Ricardo Paz Mamed. É para mim um prazer fazer parte deste Fórum de Políticas Públicas 2022. Queria também cumprimentar os meus colegas de painel, o Bruno Mota e o Armindo Jacinto, e dar-lhe os parabéns pelo estudo, ao Bruno Mota pelo estudo que fez nas zonas de baixa densidade, e também ao Armindo Jacinto, ao Presidente de Idenha, pelo seu entusiasmo com que defendeu aqui Idenha e, portanto, a visão que isto, colocado assim desta forma, eu estou a imaginar todo o trabalho, tudo o que está por trás de bastidor, que consegue fazer chegar e consegue mostrar que Idenha está no mapa com esta atitude bio, e que eu conheço alguns projetos e que também já colaborámos em alguns, nomeadamente no laboratório colaborativo com a parte do Digital Innovation Hub, mas pronto, que falarei. Eu não tenho aqui nenhuma apresentação, não queria fazer uma apresentação baseada no Audax, portanto, o Audax é o nosso Centro de Inovação e Empreendedorismo do ISCTE. Temos aqui uma ação muito transversal a nível interno, desde os centros de investigação a docentes, a estudantes,
mas muito também virado para fora. Portanto, e no para fora para as organizações, sejam elas privadas, sejam elas públicas, nomeadamente as autarquias. E, portanto, tento aqui o meu objetivo e da participação, e que foi o convite que foi feito nesse sentido, é partilhar um pouco convosco mais do que é a amplitude do nosso Centro de Inovação e Empreendedorismo, é aquilo que nós fazemos em colaboração com o poder local, portanto, com as autarquias. Portanto, partilhar aqui algumas das boas experiências e que, pronto, é esse o grande objetivo. Começaria por falar-vos, para partilhar estas experiências, alinhei isto um bocadinho, não tendo a apresentação, mas falando aqui, e portanto, e sempre, e se precisarem de algum esclarecimento adicional, façam-no favor. Nós temos 4 pilares fundamentais ao nível do Audax. Um deles tem a ver com a capacitação, o outro tem a ver com estudos e projetos. Depois temos um outro ligado à parte da incubação, seja ela física, seja ela virtual, que é fundamental quando se consegue pôr alguns projetos em funcionamento, e este já tem caráter de empresa, mesmo que ainda incipiente, mas portanto é preciso fazer o acompanhamento. E depois temos o local e social. E o local e social, portanto, estes são os 4 pilares, sendo que o local e social toca nos outros pontos anteriores. Portanto, vai beber, passa a expressão, aos pontos anteriores. Portanto, diria que esta partilha convosco iria partilhar com o desenvolvimento e com a aplicação nos territórios a capacitação, os estudos e projetos e a própria incubação. Relativamente às ações de capacitação, nós tipicamente o que temos vindo a fazer com algumas autarquias e até com o Governo Regional da Madeira, essencialmente, vamos aos territórios, analisamos as necessidades dos territórios, analisamos a estratégia e também partilhamos e ouvimos qual é a estratégia local para o desenvolvimento do território e tentamos desenhar ações de capacitação, por um lado, que envolvam as pessoas que já estão no território e outros que o território quer captar, ou para ficarem envolvidos a viver no território e a ter as suas empresas no território, ou para ter as ligações com o próprio território. Portanto, isso é fundamental para nós e, portanto, quando pensamos no desenvolvimento de um território, estamos a pensar essencialmente nas pessoas e nas organizações. E quando estamos a pensar nas organizações, apesar de estarmos a falar das autarquias, mas as autarquias trazem consigo um conjunto de empresas atrás, umas com mais corpo do que outras ainda em fase inicial, mas é geralmente as autarquias que têm o conhecimento do desenvolvimento e como é que nós podemos começar a interligar. Nós, portanto, tipicamente desenhamos cursos de curta duração e depois desenhamos cursos para esta capacitação já de média duração, tipicamente média duração. Estes cursos de curta duração, vou partilhar aqui um bocadinho, que geralmente a gente chama-lhe cursos intensivos, que temos vindo a desenvolver. Eu vou aqui só falar de alguns que foram emblemáticos, que nós temos orgulho, que deixámos rastro, que as autarquias tiraram benefício. Portanto, para nós, o impacto, ver qual foi o impacto quando fazemos um projeto, quando aquilo acontece, é fundamental avaliar, perceber qual foi o impacto daquilo, para perceber se podemos ou não alinhar em futuros projetos o que é preciso aferir para melhorar. E, portanto, é sempre fundamental para nós. Vou-vos aqui referir de curta duração, partilhar convosco, que foi o Wine Discoveries, que foi um curso que nós fizemos no âmbito com 2 autarquias da Zona Oeste, de Torres Vedras e Alenquer, que teve a ver com terem ganho a Cidade Europeia do Vinho, e nós desenhámos um curso para captar ideias, por um lado captar ideias, por outro apoiar projetos que já estavam em desenvolvimento no seio universitário portanto, e politécnico, portanto, no ensino superior, e até alguns profissionais também, nas áreas da viticultura, da enologia e do enoturismo. Eram as 3 áreas que nós tínhamos que desenhar e tínhamos que captar ideias e captar projetos para se desenvolverem na região oeste, nesta vertente. Portanto, captámos nisto, como eu tinha dito, tivemos 2 tipos,
pessoas que já tinham alguns projetos alinhados com isto e outras pessoas que não tinham, e que nós montámos as equipas heterogéneas com conhecimentos de várias áreas. Tivemos o cuidado de não deixar polarizado cada uma da equipa a uma área específica, até para trazer valor. E na realidade foi bastante gratificante conseguirmos ter cerca de 70 pessoas, e destas 70 pessoas, ao fim de 3 dias, estarem a fazer a apresentação a um júri de ideias inovadoras e também de projetos inovadores, que foram, na altura tivemos uma entidade bancária que financiou os prémios, mas quer dizer, foi muito gratificante perceber que realmente houve interesse em financiar estes projetos, e depois também as próprias autarquias nos seus espaços de incubação, que nós damos algum suporte, e já demos mais em alguns, noutros damos ainda, e portanto receberem os projetos para incubar nos seus territórios. Outro projeto que vem na linha deste mais tarde, que foi um projeto que foi o Green Discoveries, que foi um projeto lançado com a autarquia de Alenquer, e fizemos acontecer este projeto portanto, num sistema e num regime intensivo também, em regime de internato na base aérea da OTA, que foi um projeto muito interessante, que eu refiro que ao início tivemos cerca de 100 pessoas, 2 ligas, uma liga de estudantes universitários e outra de liga de estudantes das escolas da região, e o grande objetivo do Green era desenvolver projetos com caráter mais sustentável. Portanto, onde houvesse a sustentabilidade e um forte vínculo à sustentabilidade, era pormos em ação estes projetos. As empresas locais, empresas multinacionais, financiaram os prémios, e junto com a autarquia também. Portanto, foi um projeto também muito, muito interessante. Desde o início tivemos a envolvência também dos militares da Força Aérea Portuguesa nas provas do quebra-gelo e do team building inicial, que para nós é fundamental. Temos as pessoas, temos que fomentar a ligação das pessoas nos cursos intensivos, e se não houver aqui estes momentos de quebra-gelo ao início, torna-se mais difícil, quando as pessoas estão a conhecer. E depois temos também, neste ainda intensivo, o RS4E, que é um roadshow para o empreendedorismo, que é feito e organizado connosco. Acabámos de fazer a 12ª edição com a região autónoma da Madeira, que é um projeto para cerca de 70 a 80 alunos universitários que estão espalhados pelo país, pelo continente, outros na Universidade da Madeira e outros até fora, desde nos 3 ciclos do ensino superior, licenciatura, mestrado e doutoramento, e que nós todos os anos organizamos à mesma estes grupos, de forma heterogénea, como disse, fechamos num hotel, e a um domingo, depois a uma quarta-feira, estão a apresentar as ideias, e o nosso orgulho é que muitas destas ideias, como já vamos acompanhando e fizemos a 12ª edição, algumas estão lá em empresas já incubadas e outras já são empresas a sério, já a pagar as suas contas, sem precisar de apoio, de projetos que passaram por nós no passado. Portanto, é com muito orgulho, e é um bom projeto que há uma visão de os alunos vão passar as férias da Páscoa à Ilha da Madeira, então vamos aqui fazer uma ação para pôr este pessoal a gerar valor para a ilha. Portanto, para mim, eu refiro este projeto a nível de projetos europeus que nós estamos envolvidos, que é muito importante. Por causa desta visão e desta caminhada sempre no mesmo registro e gerador de boas ideias, que não só, às vezes a gente pensa, muitas das ideias são para o turismo, são para a inovação do turismo, é verdade, mas há muitas outras para além do turismo e que são aproveitadas e que hoje dão os seus frutos. A nível de longa duração, média duração, não longa duração, temos alguns projetos, o AGE em Rede e o RIAGE em Rede, com a autarquia de Almada, com várias escolas, com a Santa Casa da Misericórdia, e que utilizam a unidade curricular de cidadania, onde nós, junto com professores e nós, Audax, que é a nossa equipa, preparamos os alunos e despertamos o interesse dos alunos para esta temática da inovação e empreendedorismo. Portanto, tipicamente são alunos de 9º ano, portanto é uma parte mais baixa, e outros já são do 12º ano, e que são 2 projetos bastante interessantes e que na segunda iteração já quiseram envolver mais turmas. Portanto, houve ali projetos piloto ao início com uma turma de cada escola e depois alargar o âmbito, porque gostaram e alargaram o âmbito.
Um projeto também que envolveu a Somincor e a autarquia de Castro Verde, Somincor, que explora, portanto, aquela parte do minério lá embaixo, em que a preocupação era agarrar nos colaboradores e nós desenvolvermos uma capacitação para os colaboradores que, se por acaso a mina fechasse, o que é que aquele pessoal vai fazer? Então houve aqui a preocupação de capacitarmos alguns dos colaboradores para poderem desenvolver áreas de negócio que algumas delas podiam ser envolvidas com a Somincor, outras não, completamente autónomas, mas de facto foi um projeto interessante e que depois mais tarde, para além da capacitação, veio o apoio aos projetos, aos próprios projetos deles, e eles vieram a criar as suas próprias startups, alguns deles ligadas à parte sustentável, outros painéis solares, outros construção, outros padeiros. Foi bastante interessante. Também ainda destes de maior duração, à semelhança daquele do Riage em Rede, com a Escola de União de Góis, também em Alenquer, portanto, sempre ter a parte da inovação e do empreendedorismo patente, nas ações no 11º e 12º ano, também foi bastante interessante e é um projeto que nós ainda desenvolvemos. Ainda, só para vos dar nota, para passar aqui para o ponto seguinte, ainda no âmbito da capacitação, nós temos um projeto, desenvolvemos a partir de um projeto europeu com vários parceiros da América do Sul, nomeadamente a América Latina, ali vários parceiros, com vários parceiros da Europa, onde o ISCTE era o único parceiro de Portugal, depois tínhamos também Espanha, França, Itália, portanto Bolonha. Desenvolvemos um projeto de inovação tecnológica e gestão. Este projeto de inovação tecnológica e gestão visou e atualmente está a funcionar, fechou o projeto, mas deixámos a marca e deixámos a funcionar, portanto deixámos valor, que foi, criámos desde o mestrado, a pós-graduação, a MBA, na área da inovação tecnológica e gestão, criámos para desenvolver os territórios principalmente daqueles países da América do Sul. Atualmente temos isto é um curso que está em funcionamento, tem 260 alunos, cerca de 260 alunos a frequentar, em várias partes destas, uns da MBA, depende se estamos no Brasil, se estamos no Peru, ou se estamos no Chile ou na Argentina, mas é um projeto muito interessante e que nos deixa orgulho, principalmente porque quem desenvolve trabalhos está a pensar no desenvolvimento dos territórios, portanto, da economia dos territórios. E é muito interessante que isto está online, algumas aulas síncronas, onde temos, apesar de ser online, estamos frente a frente, e é muito interessante que temos desde administração de empresas, de hospitais, médicos, pessoas com cargos de gestão e que precisam de inovar e precisam de desenvolver, a estudantes que querem a inovação e portanto, ficamos muito, muito gratos disto estar a acontecer. Aliás, já preparámos outro projeto que ainda não temos o feedback dele, mas para continuar isto para um nível superior. Mas, quer dizer, estamos neste momento a tentar generalizar e fazer a ponte com a África, também com alguns países da nossa ligação em África. Isto vocês podem dizer, mas estamos a falar das autarquias, ele vai-vos falar da América do Sul, vai falar aqui de coisa. É que nós, com estes projetos, que a vinda deles, e isso envolvemos também os nossos territórios. Em todas as reuniões que houve em Lisboa, aqui no ISCTE, estas autarquias foram envolvidas a mostrar os bons casos que se desenvolvem no território e alguns trabalhos que a gente já faz com o território. Passando aqui um bocadinho para os estudos e projetos, na área dos estudos e projetos, temos, do ponto de vista de projetos, desenvolvidos para organizações privadas, para organizações públicas também, para consórcios. Nós gostamos de colaborar, pôr as pessoas a colaborar. Para nós é fundamental os consórcios. Projetos que envolvam consórcios e particularmente eu gosto imenso, porque realmente olhar e ver o ensino superior, ver as empresas, ver os municípios, até ao nível, às vezes, até das freguesias envolvidos, acho isto uma coisa que temos que tirar o que é de bom relativamente a essas ligações. E nesses projetos, portanto, temos coisas de projetos nós de apoio na área da inovação tecnológica, na área do marketing, na área da gestão financeira, da parte da contabilidade. Participámos e colaboramos no desenvolvimento de muitos projetos de IDT em consórcios, portanto, de desenvolvimento e inovação tecnológica. Temos dos próprios PPRs, participámos e estamos em alguns nos mobilizadores, projetos mobilizadores da Agência de financiados pela Agência de Inovação, projetos do IAP-MEI, temos vários.
Falar-vos aqui de 2 laboratórios colaborativos, do primeiro, que é o laboratório colaborativo, do primeiro que foi criado e que muito orgulho que tivemos na gênese de definir este laboratório, que foi o Smart Farm Collab, que foi preparado para ser um laboratório colaborativo da área da agricultura digital para a Zona Oeste, envolvendo todas as autarquias da Zona Oeste. Teve na gênese isso. Hoje em dia, este laboratório já ganhou tração, tem várias entidades de ensino superior, tem várias empresas como sócios também, mas depois também tem um conjunto de parceiros e tem vários projetos a financiar, vários projetos financiados, e tem já uma estrutura de recursos humanos muito interessante, cerca de 10 elementos de emprego qualificado, que realmente faz a diferença para estas áreas da agricultura digital, do produto, da parte da bio, dos próprios produtos, da maquinaria, da envolvência da parte técnica, entrando aqui na parte social e na parte económica, fazendo aqui a ponte entre estes vários polos, porque é só assim é que a gente consegue ter inteligência e conseguimos ter alguma parte rápida de decisão para ajudar a tomar a decisão e a decisão certa. Temos um outro laboratório que criámos mais tarde, esse está a dar os seus primeiros passos, estamos em fase de entrevistas dos recursos humanos, que é um laboratório colaborativo na área do turismo, e a área do turismo foi muito fustigada com esta história da pandemia e até a Comissão, os próprios elementos da Europa, quando fizeram a avaliação, obrigaram-nos a reformular, que já era a nossa convicção, mas que quando foi feito não estávamos em contexto de pandemia, não tínhamos considerado, que era muito focado para ajudar as organizações na área do turismo a relançarem-se. Portanto, e de facto, solicitaram para redesenharmos ali algum aspecto, redesenhámos, gostaram e temos isso a funcionar. Outro aspecto muito importante, também temos que finalizar, outro aspecto muito importante também ainda nos estudos e projetos, neste momento temos muito orgulho, estamos a finalizar um conjunto de 8 e-books de um processo que o IAP-MEI nos solicitou enquanto Audax, mas que ajuda a desenvolver a nível território e também, portanto, local e também nacional e até internacional, porque é escrito em 2 línguas, em português e inglês. É um conjunto de e-books que visa fomentar o espírito empreendedor e aqueles que não são e que aspiram a ser, e aqueles que até nem aspiram, nem são, nem sabem o que é isto, mas que se podem inspirar, com muita, portanto, um deles é o espírito empreendedor, outro é a inteligência artificial, segurança digital, comunicação digital, digital twins, portanto, a ligação entre o físico e o digital, transição energética, modelos de negócio sustentáveis. Aliás, isto é um bocadinho na nossa craveira, que nós hoje não pensamos em modelo de negócio nenhum que não consigamos pensar ou que não coloquemos dentro da equação a parte ambiental e a parte social. Não há nenhum projeto que nós deixemos de fora só a pensar no lucro, só a pensar na parte económica. Portanto, todos eles têm que ter a parte ambiental e social, mesmo que se sacrifique numa primeira fase a parte económica, para nós é fundamental. E, portanto, e como a parte final, devido a esta nota que o professor Ricardo Paes Mamed já deu, por causa da hora, só falando aqui um bocadinho da incubação. Da incubação, nós incubamos várias empresas aqui, do outro lado, na nossa morada aqui no Isqueté. Empresas que, se nós tivéssemos mais espaço, mais incubávamos. Temos uma fila de espera. Temos outras que incubam de forma virtual, que estão nos seus centros de investigação a desenvolver os seus produtos e a desenvolver e a fazer atualizações inovadoras, mas que precisam do nosso suporte de mentoria nas várias áreas. E depois ainda damos também, ao nível de incubação, suporte a algumas autarquias que já têm incubadoras, nomeadamente Torres Vedras, a Câmara Municipal de Almeirim, Torres Novas, a própria Região Autónoma da Madeira, também Alenquer Inovar. Portanto, temos aqui um conjunto de autarquias que estão mais próximas e que nós damos um suporte às startups, às vezes até na própria seleção da própria startup entrar dentro da incubadora. E também, por último, também para me calar, para poder então passar a bola, a parte que às vezes quando se fala destas coisas de startups, spin-offs, e até às vezes quando se fala disto do empreendedorismo, da inovação e empreendedorismo, as próprias organizações, sejam elas privadas ou públicas, devem fomentar um espírito empreendedor dentro dos seus colaboradores. Porque às vezes a gente pensa que quem está em cima é que decide e se calhar esquecemos que às vezes há ali colaboradores que, se calhar até são calados, mas têm uma visão e é importante aquele input para nos ajudar a conceber novos produtos, processos ou serviços
áreas inovadoras e é importante promovermos também estas ações com as organizações. Portanto, deixava aqui a minha nota. Se precisarem de alguma coisa do nosso Centro de Inovação e Empreendedorismo, do Audax, façam um favor, vão ao site, enviem um e-mail ou procurem Pedro Sebastião, mandem. Posso não responder em tempo real, mas vão ter uma resposta. Muito obrigado. Bom, muito obrigado aos três. Eu tinha aqui algumas perguntas, mas antes de monopolizar, eu queria abrir um bocadinho o espaço à discussão e perguntar se há quem tenha intervenções, questões. Já vejo 3 mãos no ar, desde já. Em primeiro lugar aqui o professor Raul Lopes. Não, mas tens de usar o micro, por favor. Eu vou, em qualquer caso, pedir a todos que sejam breves. Eu vou colaborar contigo. Este não é o tempo de intervenções. Não, só para sublinhar aqui uma questão que tem a ver com a excelente intervenção do Presidente Armindo Jacinto, que seguramente deixou-nos a todos rendidos aos múltiplos indicadores de sucesso que aqui nos apresentou. Bom, quanto a isso, não me parece que alguém aqui tenha motivos de o contestar. Aliás, permita-me que sublinhe uma falha nesses indicadores de sucesso, que foi a variação do emprego. O número de postos de trabalho que estes projetos têm vindo a criar e como isso se refletiu de forma muito significativa no próprio crescimento do emprego total do concelho. Naturalmente, toda aquela dinâmica da escolar, etc., e da atração de população não existiria se a montante não estivesse esse emprego, e penso que no seu portfólio de indicadores de sucesso ficou a faltar esse. Bom, mas a minha questão não é mais do que os indicadores de sucesso. Para nós que estamos a esta distância e por mim falo com ignorância sobre o que tem estado a acontecer em Idanha, o que era particularmente interessante era que percebêssemos que trabalho é que foi feito a montante para permitir este sucesso. Ou seja, é sabido que, nomeadamente, foram atraídas pessoas de fora do concelho. Alguns tais rabos de cavalo. Também. Bom, mas a questão era, o que é que a Câmara ou alguém fez para conduzir a que hoje possa estar aqui muito legitimamente a falar de sucesso? Essa era a primeira pergunta que lhe queria fazer. A outra, que é muito sumária e que seguramente com ela se articula, pelo menos na presunção que tenho, tem a ver, aliás, com o tema do debate de hoje, e por isso foi convidado para estar aqui neste fórum, que é o que é que a ligação da Câmara com centros de conhecimento, seja com o Politécnica, da Universidade de Coimbra ou com entidades estrangeiras, o que é que teve a ver com o sucesso da estratégia que foi adotada? Muito obrigado. Muito obrigado. Isso já poupa parte das questões que eu tinha colocado. Temos aqui a Ana Matos, acho, em primeiro lugar. Eu tenho de voltar a pedir a quem vai falar, ainda que seja mesmo muito breve, para ainda termos tempo para as respostas. O nosso país, com a entrada na Comunidade Europeia, começou por pensar em ser um país terciário. E, portanto, nós durante 10 anos tivemos um país em que as cotas de mercado para a agricultura ficaram extremamente limitadas. Quando o engenheiro António Guterres foi para o governo, ficou de pernas e mãos atadas porque o seu antecessor tinha-lhe cortado as pernas. E eu pergunto, neste momento, como é que Portugal consegue ultrapassar a questão das cotas de mercado naquilo que pode produzir, tendo ao lado a Espanha, que, como disse há pouco, consegue estar à frente de nós no desenvolvimento da agricultura biológica. Portanto, eu pergunto como é que nós, a nível nacional, vamos conseguir alterar isso, dado que nesta altura, nos anos 90, um tio-avô me disse que acabaram-nos com a agricultura. Portanto, o que é que eu vou fazer agora com uma casa agrícola? Porque não nos deixam produzir
nomeadamente no Oeste, as maçãs e as peras têm que ser dimensionadas e que nem os bichos lá querem comer, porque ninguém vai comer aquilo com aquela dimensão para fazer daquela maneira. Muito obrigado. Uma última pergunta ali em cima. Boa tarde a todos. O meu nome é João Falei, eu trabalho na administração local, na área do desporto, e gostaria de dar os parabéns pelas apresentações, pela riqueza dos conteúdos. Gostaria de colocar uma questão ao Sr. Presidente da Câmara de Idanha, que fez uma apresentação também com conteúdos muito interessantes, nomeadamente na questão da educação, com as creches municipais gratuitas. Gostaria de perguntar-lhe, na área do desporto, que estratégias foram adotadas ou estão a ser adotadas que também mereçam ter aqui um relevo, até porque a educação está intimamente relacionado com o desporto e o desporto é muito importante para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e gostaria também de conhecer um bocadinho melhor, dentro do tempo disponível, o que é que realça nesta estratégia. Obrigado. Portanto, para saber se para além de música, comida e bebida também se faz exercício. Para compensar, Bom, claro. as questões foram todas dirigidas ao Presidente da Câmara de Idanha Nova, portanto, por favor. Muito obrigado. Começo pelo fim, se me permitirem. Daquele valor que ali temos de 650, e não estou a falar, só estou a falar nas rúbricas da descentralização da educação. Portanto, nós nas AECs, nas CAFs, nas atividades de acolhimento, portanto, nas atividades de animação de apoio à família, assumimos logo desde o início, o Estado não previa isso, a Administração Central e o Ministério da Educação, termos atividades logo de desporto, de música. Portanto, a música, até por sermos cidade criativa da Universidade da Música, fomos há muito pouco tempo avaliados por um nosso parceiro da Austrália e deu-nos uma nota fantástica pelo trabalho que estamos a fazer. Não é por termos festivais que são conhecidos no mundo, como é o Boom, mas é pela nossa estratégia de integração da música logo nos berçários. E o mesmo do desporto, e o mesmo da agricultura biológica com as hortas biológicas. Portanto, isto para nós é fundamental. Portanto, nós contratamos mais professores do que aquilo que nos financia o Ministério da Educação. A diferença está aqui. Recebemos 70 mil euros, gastamos 650 mil euros. E nós somos pobrezinhos, temos obviamente toda a gente se queixa que não tem o dinheiro suficiente para as necessidades, os recursos são sempre limitados e as necessidades são sempre ilimitadas. Portanto, penso que respondi. E isso começa no berçário, no jardim de infância, no primeiro ciclo, no ensino profissional, onde temos exatamente o desenvolvimento desportivo como um dos cursos que se desenvolve na nossa escola profissional. Depois também no ensino superior e na Universidade Sénior. Portanto, vem a tal estratégia de longa vida com qualidade de vida, o desporto tem que estar presente. O MEST, o fazer um conjunto de circuitos, temos ginásios municipais gratuitos para que as pessoas possam utilizar, mobilizamos as populações também com as nossas piscinas municipais, de modo que estas atividades existam. Temos um cuidado muito especial com a população em grande número, que é a população sénior, e obviamente o desporto é estratégico, não é? Para tudo isso. Portanto, respondendo aqui à senhora sobre as maçãs, com a dimensão e padronizadas, isto é a tal microeconomia que liquidamos, não é? Porque nós, por exemplo, a minha esposa é produtora biológica, de queijo de cabra biológico, passo aqui a publicidade, e fazemos economia circular depois com o subproduto que é o soro, que era o que se fazia antes, não inventamos nada. Nós fomos ver projetos à França, os bons projetos podemos adaptá-los, não é copiá-los, é adaptá-los às nossas realidades. E depois temos a minha esposa tem também depois uma produção de porco bizarro biológico, uma raça autóctone portuguesa, para a utilização de subprodutos, nomeadamente as maçãs, os mirtilos que produzimos em Idanha, que não têm aquele padrão, são utilizados, são valorizados, não é?
nas nossas cantinas, por exemplo, as maçãs não têm aquele padrão, não, são maçãs sem aquela dimensão, mas que são ótimas, não é? São excelentes, são biológicas e são excelentes. E, portanto, isto, se for a França, a Alemanha, a Áustria, a Itália, isto é absolutamente normal. Circuitos curtos, e o aproveitamento da economia circular. Dizer, portanto, ao professor Raul Lopes, mas eu até gostava ainda de responder à senhora ainda sobre outras questões. Eu aqui na minha intervenção, por absoluta falta de tempo, não falei. Eu fiz uma vez, eu era presidente de uma rádio, a Rádio Amizade de Penha Garcia, e fiz numa presidência do presidente Mário Soares, que fez o Dia de Portugal na Covilhã, depois fez uma mini-presidência aberta e eu tive a oportunidade de lhe fazer uma entrevista, que hoje está no YouTube, alguém colocou no YouTube, sobre, em exclusivo, e a questão que eu lhe coloquei foi eu que lhe fiz a entrevista. Eu tinha na altura 20 e tal anos e fiz-lhe esta questão. Eu sou um jovem e os jovens deste sítio têm duas saídas. Ou vão para Lisboa, e são habitualmente o auge do curso que toda a gente deseja é serem médicos, né? Ou então vão para a imigração. Portanto, eram as duas soluções. O que é que o Sr. Presidente tem para nos dizer sobre isto? E ele diz, não precisam sair daqui. Os jovens, com a entrada na Comunidade Económica Europeia, vão ter muitíssimas oportunidades. O que é que aconteceu? Passado estes anos todos, aliás, é um debate que estamos agora a ter com os 50 anos da democracia, as assimetrias acentuaram-se. Nós fizemos uma coesão territorial impressionante. Acessibilidade, escolas, universidades, politécnicos, que foram um grande desenvolvimento, as universidades e politécnicos neste país, áreas sociais, construímos uma coesão territorial impressionante. O país está mais perto de si próprio, já se falou aqui hoje, sistemas de água, de eletricidade, de qualidade de vida, mas as pessoas saíram mais rápido. Nós preocupamos com a coesão territorial e esquecemos a coesão económica e social. E, portanto, temos um país mais desigual, mais assimétrico. É como se tivéssemos construído a autoestrada e as pessoas saíram mais rápido. Não é? E isto aconteceu também em setores como o setor primário, o setor agrícola, das pescas. Nós assumimos depois, nessa Comunidade Económica Europeia, que éramos um país de serviços. Esquecemos os setores tradicionais que devíamos inovar, como, por exemplo, o caso da agricultura. Eu, quando acabei o meu curso e fiz este trabalho, fiz um estudo desde os anos 50, até muito depois da Comunidade Económica Europeia, sobre o investimento e crédito agrícola no país, que fomos abandonando, fomos matando as microeconomias, fomos concentrando, e não querendo alugar muito mais. O meu pai era guarda-rios. Guarda-rios foi uma profissão que acabou neste país. Infelizmente, nós éramos conhecidos por uma estratégia de valorização ambiental nas linhas de água fabuloso. Liquidámos isto tudo. Os rios estão todos sujos neste país. Estas profissões da administração pública que estavam nos territórios, a minha aldeia, que é Penha Garcia, onde eu vivo, no campo, tinha guarda-rios, guardas-secais, cantoneiros. A Idenha tinha e quando falo na Idenha falamos no resto do país, tinha um conjunto que agora a Câmara decidiu comprar ao Estado, não é? A Câmara que é Estado compra ao Estado, para ocupar terras que o Estado abandonou, de valorização agrícola, de desenvolvimento agrícola, de experimentação agrícola. Tudo isso foi fechado. Tudo isso foi em nome da concentração e da poupança, da despesa do Estado, foi concentrado. O ICNF em Lisboa tem 200 ou 300 funcionários em Lisboa, quando as redes protegidas e classificadas no país não têm funcionários. Portanto, os territórios foram abandonados e, portanto, as atividades agrícolas foram desprestigiadas, as microeconomias acabaram e, portanto, eu não sou pessimista, já perceberam que eu sou um otimista, mas isso depreciou muito aquilo que são que eram as nossas atividades tradicionais, que deixaram de ser, ainda hoje temos esta percepção negativa. Nós temos uma percepção do mundo rural a preto e branco e uma percepção do mundo urbano a cores. Quando podemos pôr uma fotografia a preto e branco das áreas urbanas, e para não dizer as pessoas que estão aqui nas ruas abandonadas, ou pessoas idosas que morrem e sem ninguém saber que morreram, estão lá uma quantidade de dias, e uma imagem a cores de uma ruralidade com gente nova, inovadora, interessante. Portanto,
Portanto, isto muito para responder à sua questão. A minha questão, acima de Não, tudo... Ana, não, peço desculpa. Nós estamos já muito para lá da nossa pronto. hora e daqui a bocado ninguém almoça. Só para responder aqui ao professor Raul Lopes, rapidamente. É verdade que eu não trouxe aqui um conjunto de indicadores de variação do emprego, embora lhe vá dizer, eu sou daqueles que digo, não é emprego, nós temos que criar riqueza. A riqueza é que cria emprego, não é? Nós pedimos aqui um conjunto, falei em alguns indicadores, obviamente o indicador da variação do emprego é importante para percebermos a dinâmica, mas o nosso objetivo é a criação de riqueza, é a dinamização do empreendedorismo. Temos que ser nós os empreendedores e temos que ser nós aqueles que criamos emprego. Há um conjunto de outros indicadores que poderia aqui falar sobre o desenvolvimento turístico, por exemplo, do território, o quanto isto cresceu. Obviamente também o tempo não me permitia muito mais, mas dizer-lhe só o seguinte, em 2004, quando lançámos aqui um conjunto de políticas, fizemos uma agenda local de 21, formação à ação, ou seja, falámos com as pessoas, com os atores, com os stakeholders do território, ouvimos-los, eles participaram neste processo e começou todo este projeto. Temos participado, temos colaborado com várias academias, obviamente o Instituto Politécnico de Castelo Branco, mas um conjunto de academias, uma delas a Universidade de Berkeley nos Estados Unidos, uma das universidades públicas mais significativas do mundo. Eu estive lá, por exemplo, uma semana a falar dos nossos projetos e os alunos da Universidade de Berkeley vêm habitualmente a Idanha e eu fui ver casos de estudo de desenvolvimento rural na Califórnia. E isso foi fundamental. Os alunos vieram estudar casos em Idanha e propuseram-nos um conjunto de intervenções. A academia é fundamental, quer dizer, eu, por exemplo, lembro-me nos Estados Unidos da América, fui fazer uma apresentação do nosso projeto a um aluno, e estive lá uma semana, porque de facto a academia tem aqui um papel fundamental, por isso é que nós também estamos a investir muitíssimo na educação, porque os alunos são os empreendedores da amanhã, são os decisores fundamentais para um território como Idanha ou como o nosso país, não é? E esta ligação com a educação é fundamental, a educação para a vida, não é? Por isso é que nós dizemos que a educação em Idanha é dos 0 aos 114, não é? É até morrermos, não é? Até partirmos deste mundo, passarmos para o outro lado. Espero que tenha sido claro. Muito obrigado. Nós já estamos de facto para lá da nossa hora, mas eu não queria fechar sem dar ainda a oportunidade ao Bruno e ao Pedro, eventualmente, não sei se querem fazer algum apontamento final. Não? Eu só um apontamento final, que eu acho bastante ali a preocupação da história do desporto em Idanha, e se calhar tinha aqui uma sugestão para o nosso presidente aqui de Idanha, que era pôr o pessoal a fazer desporto na agricultura biológica. Pronto. Eu faço isso habitualmente. Eu também. Faço queijo, vou tratar lá da horta. Isso é uma atividade física e mental fantástica. O meu recolhimento na pandemia foi com uma varanda que nunca mais acabava, em pleno campo, não é? Muito bem. Ficamos com esta sessão com uma ideia clara do que são várias dinâmicas que estão a acontecer, quer ao nível das autarquias, quer ao nível das universidades, em projetos que cruzam a intervenção destes dois tipos de instituições. Esperamos que vão todos daqui inspirados para continuar a pensar e a desenvolver este tipo de articulações. O fórum regressa, creio que às 2h30. Agora vamos fazer a pausa para o almoço. Muito obrigado.